Jornalista há 30 anos, Cláudio Ferreira é um dos convidados do Iluminuras de hoje. Ele fala sobre os 3 livros que publicou e nos conta de onde veio o gosto pela leitura e pela escrita. Nós também vamos conversar com a Procuradora Federal, Carla Margarida. Cláudio, seja bem-vindo ao Iluminuras. Obrigado pela oportunidade. Cláudio, o seu processo criativo, ele é sempre voltado para a televisão. Isso tem a ver com a sua profissão? Também, mas tem a ver com o fato de que eu sou um telespectador mesmo. Eu gosto de televisão. Eu acho que mesmo se eu não fosse jornalista, se eu não trabalhasse em televisão, eu gostaria do mesmo jeito. Sempre gostei. E eu sou de uma geração que participou da transição da TV em preto e branco. Quando eu era criança, a TV em preto e branco, depois que foi a cores. Então, assim, eu acompanhei o desenvolvimento da televisão e resolvi estudar isso, né? Fiz um mestrado em televisão, procuro estar sempre atualizado com tudo que diz respeito à produção de TV. Então eu acho que são as duas coisas, a profissão e o gosto mesmo. Hoje você atua em TV, mas a sua história no jornalismo começa no impresso. Eu sempre revezei, né? Eu trabalhei em jornais impressos e em TV, mas em TV sempre nos bastidores, né? Agora que eu estou na TV Câmara é que eu tenho me aventurado mais a fazer entrevistas, programas de entrevistas, né? Mas eu sempre revezei. Rádio foi o que eu menos trabalhei, mas também agora eu estou me aventurando também para essa área de rádio. Agora, por que escrever sobre televisão? Especificamente, o que te atrai nesse mundo que é tão vasto, né? Olha, eu acho que tem muito preconceito contra a televisão. As pessoas escrevem muito sobre cinema, sobre artes plásticas, porque elas acham que essa é a cultura que vale a pena estudar, que vale a pena escrever. Eu já acho que mesmo a televisão, que é entretenimento para alguns, que é cultura para outros, também merece ser estudada, principalmente porque ela reflete os gostos do nosso país, sabe? Esse é um país de televisão, esse é um país que as pessoas se mobilizam ainda para ver o último capítulo de uma novela, para ver um reality show, né? Então eu acho que você consegue mostrar muito do comportamento de um povo por meio da televisão. Se você estuda a televisão, se você relata como é que as pessoas veem televisão, você está relatando a cultura desse povo. Uhum. Bom, você como jornalista já vem escrevendo há muito tempo, publicando há muito tempo, mas em que momento da sua carreira você decidiu, não, agora eu vou partir para uma obra, né, para um livro? Na verdade, assim, o primeiro livro foi resultado da dissertação de mestrado. Eu fiz um mestrado na Universidade de Brasília e decidi estudar os reality shows, né, que era um fenômeno que me intrigava muito, assim. Como é que os reality shows tinham feito tanto sucesso em tão pouco tempo? Né? Como é que o brasileiro tinha se acostumado com os reality shows sem nunca ter assistido um programa desse tipo antes? Né? Então eu fiz um mestrado, passei 2 anos estudando e a partir da dissertação de mestrado eu fiz um livro. Né? É uma experiência diferente porque assim, é uma transposição de um texto acadêmico e como foi a primeira experiência, eu até confesso, eu não sei se ficou realmente uma transposição, talvez tenha ficado. Se eu fizesse hoje, por exemplo, eu talvez fizesse uma adaptação mesmo para que aquele assunto que eu tinha estudado tanto ficasse mais ao alcance do leitor. Então foi essa experiência de transposição do texto acadêmico para um texto mais jornalístico, mais acessível, é uma dificuldade e eu acho que só com a experiência que a gente consegue vencer. Esse foi o primeiro livro, O primeiro livro e sobre reality show. E aí o segundo foi sobre a história da televisão em Brasília. Eu tenho muita curiosidade sobre essa questão histórica. E eu gosto muito de Brasília, eu moro em Brasília desde criança. E eu acho que Brasília, por ser muito nova, as pessoas ainda não se preocupam em registrar a história de Brasília. Tipo assim, tem 55 anos, tem 56 anos, não tem problema de... Eu acho que a história precisa ser registrada agora, enquanto as pessoas que viram a inauguração de Brasília ainda estão vivas, porque daqui a pouco elas vão morrer e a gente só vai saber dos primeiros tempos de Brasília pelos relatos. Não é? Então eu quis ir atrás das pessoas que fizeram televisão na primeira década de existência de Brasília. E eu encontrei muita gente. Então, assim, jornalistas, atores que fizeram teleteatro,
cantores que participavam de programas musicais. E aí eu colhi relatos deles de como foi, tanto dos profissionais que trabalhavam permanentemente na televisão, como dessas pessoas que eventualmente participavam de programas de televisão. Porque aí é interessante porque Brasília acompanhou muito a história da televisão, não é? Foi a primeira vez que se usou videotape no Brasil, foi na inauguração de Brasília. Brasília também acompanha essa transformação da TV ao vivo, então, para a televisão com programas gravados. E foi muito bacana ir atrás dessas pessoas e todo mundo ficou muito orgulhoso quando eu procurava e dizia: eu quero ouvir você, quero ouvir o seu relato. As pessoas se sentiam muito prestigiadas de poder contar aquele pedacinho da história dela e a gente organizar um pouco de como foi o início da televisão em Brasília. Bom, e aí agora você já parte para Beijo Amordaçado, né? Que é o seu próximo lançamento, né? Sim, esse livro aí tem uma história diferente. Tem um amigo que é jornalista também, que ele estava fazendo um livro sobre forró. Né? Dois amigos que fizeram um livro juntos sobre forró. E eles foram procurar nos arquivos da censura, a censura que houve nos anos 70 e 80, durante a ditadura militar, nas letras de música. Porque eles queriam ver esses forrós, tinham uns forrós lá de duplo sentido e foram censurados. E eles foram atrás desse material. E aí, depois um desses dois amigos, ele me falou: olha, tem um material lá sobre televisão. Eu não sei como é esse material, mas eu sei que tem. Você podia ir lá dar uma olhada. E aí eu estava em outros projetos, depois aí eu fui lá. E eu fiquei muito espantado, porque tinha um material muito vasto sobre censura na televisão. Ele era tão grande que eu decidi que eu não podia examinar todo o material sobre televisão. E aí eu resolvi me deter sobre as telenovelas, que só sobre as telenovelas tinha um material muito grande. No final eu vi 157 caixas de documentos. Então, assim, já era muita coisa para se divertir, né? Então, assim, a partir daí eu fiquei 6 meses indo 2 ou 3 vezes por semana lá no Arquivo Nacional, que fica aqui em Brasília, que reúne documentos diversos de vários ministérios, de várias épocas, né? Documentos governamentais que vão sendo armazenados lá, e eu fiquei examinando esse material. Cláudio, e quais são os seus próximos projetos? Você pretende continuar com esse recorte televisivo? Esse é um tema que me atrai muito, não é? Mas agora eu estou me interessando por outra área, eu quero juntar as duas, que eu estou lendo muito sobre envelhecimento. É uma área que me atrai muito, ainda não por causa de mim mesmo, mas assim, é porque eu acho que a população brasileira está envelhecendo muito e a gente precisa se preparar, estudar. Eu tenho projetos jornalísticos sobre isso, de fazer um programa de rádio, mas eu quero também fazer um livro sobre televisão e idosos, porque a audiência da televisão está mudando muito. Os jovens, em geral, já não veem mais televisão. Pelo menos sentar lá na sala de casa e ver televisão no aparelho convencional, não. Eles veem televisão na internet, eles vão no YouTube, eles pesquisam. Então, assim, e qual é a audiência que ficou ainda no velho esquema da televisão? São os idosos. Não é? Quer dizer, os idosos que moram sozinhos, têm a televisão como principal diversão, às vezes porque a pessoa não tem mobilidade, né? Porque tem problemas de saúde. Os idosos que moram em asilos, muitas vezes a única diversão deles é ver televisão. Então eu quero estudar essa relação. Né? Como é que os idosos veem televisão e uma televisão que não é feita para eles. Não é? Porque o padrão é fazer televisão para o público jovem. Né, para o público adulto, no máximo, mas não tem nada feito para o público idoso. Então, eu acho que minha próxima pesquisa vai ser entrevistar idosos que morem sozinhos, que morem com família, que morem em instituições, para poder ver como é que é a relação desse público com a televisão. Quem sabe daí não surge uma proposta específica, né, para esse público que vai restar para o formato televisivo. Porque o país tem que se preparar, né? A gente está vendo que o país está envelhecendo com uma velocidade espantosa e você não tem nada preparado para idoso, nada. Desde acessibilidade na rua até programas, políticas públicas para o envelhecimento, agora que as pessoas estão começando a discutir. Então eu acho assim que é um público que está aí, né? E a gente está vivendo cada vez mais. A gente não só está chegando mais aos 60 anos, mas tem gente vivendo até os 90 com tranquilidade. Então é um público que a gente vai precisar, a gente também como comunicador social, a gente vai precisar daqui para frente prestar cada vez mais atenção nesse público.
Cláudio, vamos voltar então um pouquinho no tempo para você contar para a gente como é que começa essa sua relação com a leitura. Se você se recorda do primeiro livro que leu, do que mais te marcou? Assim, na minha casa, meu pai sempre leu muito jornal. Depois ele reclamou que eu fui ser jornalista, né? Não sei porquê, mas desde pequeno sempre tinha muito jornal e tinha muito livro, né? Quando eu era criança e adolescente, você comprava uns fascículos nas bancas de jornal e depois encadernava e fazia umas enciclopédias. Então a gente lia muito isso, e a gente ia comprando os fascículos e sobre várias coisas, história do Brasil, história geral, literatura, música. E era muito bacana que quando acabava você tinha lido de pouquinho em pouquinho e tinha lido a enciclopédia inteira, né? Eu gostava muito de ler história em quadrinhos, aliás, ainda gosto. Então, assim, parece uma leitura superficial, mas assim, você aprende muito, você toma o gosto pela leitura. Mas eu lembro assim que, não o primeiro livro, mas assim, o primeiro autor que eu li foi Monteiro Lobato, né? Meus pais foram comprando também aos pouquinhos, cada livro, a coleção inteira do Monteiro Lobato, e eu ia lendo devagarinho, né? O que era mais apropriado para a minha idade, o que eu ia entender, e li, acho que enfim, em criança, foi o autor que eu li mais, foi Monteiro Lobato. E a partir daí eu tomei gosto por escrever também, né? Porque quando a gente lê, alguns acabam tomando gosto pela escrita, e aí foi isso, né? E cada vez mais, e aí eu sempre estou lendo. E você tem algum autor preferido? Olha, eu me penitencio porque eu leio pouco literatura. Eu leio muito mais livros técnicos, livros sobre televisão, sobre jornalismo, agora sobre envelhecimento. Eu gosto muito de biografia, então eu vivo procurando biografias de gente que eu acho interessante. E aí acabo lendo pouco literatura. Mas um autor que eu gosto muito é o Gabriel Garcia Marques, né? E assim, eu lembro que quando eu tinha uns 15, 16 anos, estava no ensino médio, colocaram a gente para ler 100 Anos de Solidão, que é a obra mais conhecida do Garcia Marques. Aí eu li lá, mas eu acho que eu não tinha maturidade para entender o livro. Então, assim, aí aquela história de aula de literatura, ler para fazer a prova, né? Então você lê com outra preocupação, você não lê muito com prazer, você lê por obrigação, né? Foi um livro que eu achei normal, mas não me chamou a atenção. E eu li o livro 20 anos depois. Nossa, eu achei o melhor livro da minha vida. E eu falei, pronto, agora eu tenho maturidade para ler. Então, acho que acontece isso muito com a literatura. A gente, às vezes, lê livros sem ter essa maturidade, essa compreensão para entender a dimensão, o alcance daquele livro. Por isso que eu acho que é legal reler. Às vezes, se você achou que um livro que todo mundo fala não te bateu muito, guarda ele um pouquinho, daqui a um tempo você volta e lê, e normalmente você tem uma segunda ideia bem diferente da primeira. Você está lendo o que no momento? Olha, eu tenho lido muito livro técnico, mas eu estou lendo a biografia da Clarice Lispector, escrita pelo Benjamin Moser, que é um livro assim, que era super famoso, as pessoas falaram muito e aí me deram de presente. Só que é um livro enorme, então assim, eu vou lendo de pouquinho em pouquinho. Mas eu gosto muito de biografia, né? Eu li pouca coisa da Clarice, mas eu achei a vida dela muito interessante, porque além de ser uma escritora muito interessante, ela era uma pessoa muito interessante, muito diferente dos padrões da época dela. Então isso é bacana. Eu gosto muito de gente, então eu gosto muito de ler biografia para ver assim, como é que é aquela pessoa. A gente consegue entender o contexto histórico e social que aquela pessoa estava inserida, a gente consegue entender como é que ela era, e a partir disso, eu acho que você, no caso, por exemplo, que você lê uma biografia de um escritor, acho que você entende a obra daquele escritor com outros olhos, né? Conhecer um pouco da vida. Eu não gosto dessas biografias de fofoca, não preciso saber com quem a pessoa dormiu, com quem ela foi casada. Eu quero saber quem era ela, né? De verdade. A partir disso, no caso de um artista, né? Seja qual for a área dele, poder entender um pouco mais da obra dele. Obrigada, Cláudio, pela sua presença. Obrigado, Jordana, pela oportunidade mais uma vez. E a gente vai agora para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho com mais literatura. O Iluminuras está de volta e agora para conversar com Carla Margarida, procuradora federal e professora de Direito Administrativo e Econômico. Olá, Carla, seja bem-vinda ao Iluminuras. Obrigada. Carla, pai professor, mãe na área do magistério,
Qual a influência que isso teve na sua relação com os livros, com a literatura, com a escrita? Lá em casa, minha mãe sempre contou muita história, sempre incentivava a gente a ler, né? Meu pai também, as leituras dele eram mais técnicas, né? Ele tem uma formação em administração e contabilidade, isso também me influenciou muito, né? Eu também tenho uma formação em administração, na verdade eu fiz 90% do curso de contabilidade e no meio do curso eu mudei para administração, né? Então toquei a administração concomitante ao direito. E a influência dos dois foi muito importante na questão do incentivo, a leitura, né? Eu me lembro bem dos livros quando eu era pequena, tinha um que eu adorava, acho que também tem aquela fase lúdica em que você foca muito nas figuras, né? Eu me lembro de um livro que era do Ali Baba, eu adorava, talvez nem gostasse tanto da história, né? Embora tenha um fundo jurídico, né? Porque é uma história que conta a questão dos ladrões e a dinâmica, né? Mas eu me lembro bem das figuras e eu gostava de ficar folheando aquele livro várias vezes, né? Então, lá em casa sempre teve esse incentivo. E o meu irmão também, né? Meu irmão estudou em colégio militar e teve a fase do ensino fundamental, né? Em que ele tinha que ler muito e talvez a carga de leitura dele fosse muito mais pesada do que a minha naquela época. E eu tinha uma brincadeira muito ruim. Eu pegava os livros que ele estava lendo, lia correndo e contava o final. Aí ele ficava super chateado, ele falava assim, poxa, mas isso lembra o livro que eu estou lendo, é o livro que você está lendo, né? E dava aquela discussão entre irmãos. E isso, de certa forma, me fez ler mais, porque eu li o que eu tinha que ler da minha escola, mas eu li o dele só para provocá-lo. Promovia o debate. Né? Você se recorda do primeiro livro que de fato te marcou? Bom, alguns livros, eu acho que o primeiro é difícil, mas alguns eu me lembro do Éramos Seis, que foi um livro que a história de sofrimento da família, eu lembro que eu chorava quando eu li o livro, eu ficava muito tocada com as questões, né, de como a perda do pai na família e o reflexo que isso trazia para a família, eu ficava super sentida com isso. Um livro simples também, e aí já livro do meu irmão, né, dentro dessa história de pegar emprestado e ler antes, era Zé dos Bichos, que era um sapateiro, né, que tinha uma vida muito simples, mas ele era muito alegre, conversava com os bichos. Então, esses livros eu acho que me marcaram mais, a forma de ver como era a vida das pessoas, o cotidiano das pessoas, né, e exprimir de alguma forma isso, né. Também gosto muito dos autores brasileiros, Eça de Queiroz, Machado de Assis, José de Alencar. Eu acho que os clássicos da literatura brasileira, né? No primeiro período, eu tinha uma familiaridade maior com eles, né? Uma relação de interesse maior do que por alguns mais modernos. A vontade de escrever, ela veio junto com a área jurídica ou antes você já pensava, já testava algumas escritas? Na verdade, eu acho que eu sempre tive facilidade para escrever, né? Então, eu me lembro no colégio que as minhas redações às vezes eram premiadas, no curso de inglês também que eu fiz, me surpreendi com algumas publicações de redação, ainda com 10, 11 anos. Em francês também eu ganhei uma vez, embora não fosse nem aluna, mas abriram um concurso da Secretaria de Educação e eu fiz uma redação e fui escolhida. Então eu sempre tive uma facilidade para escrever, né? Meu primeiro vestibular, na verdade, não foi para direito. Antes de terminar o antigo segundo grau, né, o ensino médio, eu fiz vestibular e fiz para letras. Então foi a minha primeira opção. Então, realmente, eu tinha um interesse, né, pela parte de literatura, pela parte de português, idiomas em geral, eu sempre gostei muito. Então, e o primeiro livro veio quando? Na verdade, o processo de publicação talvez tenha vindo junto com o aperfeiçoamento, né? Então, quando eu terminei o mestrado, o meu orientador sugeriu, ele falou, olha, eu acho que o seu trabalho ficou bom, é um tema que não tem tanta publicação no Brasil, você deveria investir em publicar. E aí eu procurei poucas editoras e uma dessas, né, dentro da tradição jurídica, aí teve interesse e eu publiquei o trabalho.
Carla, você é professora de Direito Administrativo Econômico e nas suas publicações você também segue essa vertente, né? Em que momento que você decidiu seguir nessa área dentro do direito? Na verdade, eu acho que eu não escolhi, eu fui escolhida. A minha geração não estudou, poucas universidades no Brasil tinham, antes da década de 90, Direito Econômico como disciplina obrigatória. Na verdade, em Brasília, as principais universidades não ofereciam essa disciplina, né? Eu fazia 2 cursos concomitantes, Direito e Administração, e nenhuma delas, nas instituições que eu estudei, oferecia Direito Econômico. Há 20 anos atrás, eu me tornei procuradora federal e foi nesse momento que eu fui destinada, né, minha posse originária foi no Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Aí que eu comecei a trabalhar com questões relacionadas a direito econômico. Eu já tinha trabalhado em outros vínculos que eu tinha, em estágios com direito administrativo, mas com econômico foi a primeira oportunidade. E eu acabei me apaixonando pela disciplina. Uhum. O seu primeiro livro, esse é o primeiro ou é o segundo? Não, Cartéis Transnacionais. Isso, esse é o segundo. O primeiro é sobre cartéis internacionais. A diferença do conceito faz parte, talvez, da preocupação em refinar a ideia de que o cartel, ele não necessariamente é internacional. Então, a ideia de transnacionalização mostra uma concomitância de presença, mas sem estar necessariamente em todos os lugares. Então, a ideia de transnacionalização está muito relacionada, embora ela já surja no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, o professor Jessop é quem desenvolve essa ideia, e ele fala de um protagonismo das empresas em detrimento de um protagonismo dos estados, mas não eliminando a presença dos estados, mostrando que as empresas têm um papel relevante na dinamização do comércio, inclusive em situações onde isso possa trazer algum malefício, né, como é o caso dos cartéis. Uhum. E, particularmente, esse segundo livro, né, você fez parte dele fora do Brasil e a outra metade aqui no Brasil, né? Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência. A pesquisa é fruto do doutorado em Direito. Eu já tinha, na verdade, feito a qualificação. Boa parte do que eu escrevi eu acabei eliminando quando eu passei a fazer a pesquisa, né, fora do país. Tive a oportunidade de trabalhar com algumas outras leituras, principalmente da professora Ana Maria Slotter. Eu já tinha conhecido um primeiro livro dela aqui, mas eu vi que realmente eu precisava aprofundar nessas leituras, e isso talvez tenha feito uma mudança significativa na construção da tese, né? E eu passei então a desenvolver a ideia desse maior protagonismo das empresas, né? E eu acho que estar em outra universidade, discutir com outras pessoas, com outras culturas, foi importante para que realmente eu percebesse que era uma ideia que não necessariamente era fruto da minha influência, da minha percepção, mas algo que algumas outras pessoas compartilhavam. Então isso foi bastante importante. E foi um período que você ficou privada de muitas coisas do dia a dia, né? Como é que era o dia a dia e como isso contribuiu? Eu fui para a Universidade de Berkeley, né? Fiquei sozinha lá cerca de 9, 10 meses, né? Mas foi um período necessário, né? Então morava numa residência de estudantes, que é muito conhecida na universidade, mas ao mesmo tempo isso permitiu que eu me concentrasse na pesquisa, no aprofundamento do que eu buscava defender. Mas e o enriquecimento acho que veio não só na obra, mas também em termos pessoais, né? As amizades que eu fiz, a percepção de vida, dos valores. Você tem pessoas de realidades completamente diversas, de culturas diversas. A percepção também do direito de cada uma dessas pessoas, fruto das suas origens, das suas experiências. Muitas pessoas com experiências de vida significativa, pessoas que tiveram famílias atingidas por conflitos étnicos, por guerras, né? Então, tudo isso vai mudando o seu conceito, não só dentro da percepção da sua pesquisa, mas também como ser humano. Isso foi muito importante. E é uma obra premiada. É verdade. Para minha surpresa, na verdade, quando eu voltei e defendi a tese,
no programa de doutorado que eu estava vinculada, ela foi escolhida ano passado como a melhor tese. Carla, e na sua trajetória, quais os autores que te influenciaram? Bom, acho que com mais profundidade, principalmente pela formação em administração e direito, os desenvolvimentistas brasileiros. Então, na faculdade de administração, eu fiz muitas matérias de economia e tive contato com professores como Sérgio Buarque de Holanda, Celso Furtado. E, embora o Celso Furtado seja um economista, ele tem uma percepção muito social, muito profunda dos problemas brasileiros. Eu gosto muito da forma como ele escreveu e talvez isso tenha me marcado muito até como profissional, como procuradora. Eu me lembro que nos primeiros pareceres, nas manifestações que eu fazia no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, as pessoas sempre falavam: ela é muito desenvolvimentista, ela vai intervir de uma maneira mais significativa, a opinião dela vai ser mais intervencionista. Então, eu ficava às vezes até chateada quando as pessoas me denominavam dessa forma, eu achava um rótulo forte, mas realmente eu tinha preocupações com questões de bem-estar que não eram típicas de um pensamento mais liberal. Né? E talvez isso tenha se reproduzido também na tese com alguns doutrinadores, né, como a professora Anne-Marie Slaughter. Né? Teubner também é um outro pensador que pensa em questões sistêmicas. Eles levam essa questão para uma parte mais internacional, mas pensando em questões mais amplas, no papel das empresas, mas sem descurar dos efeitos que isso traz internamente. Obrigada, Carla, pela sua presença aqui no Iluminuras. Então, muito obrigada, eu que agradeço. E obrigada a você também que nos acompanhou hoje. Para rever este e outros programas, acesse tvjustiça.jus.br. Tchau!